né? Do tombo, que tudo dê graça, né? Que Deus te deu tanto grande livramento. O que Deus falou com você através do tombo? Presta atenção, olha, você não olhou direito. Então Deus é maravilhoso. É nós que não compreendemos o mover de Deus. Cuida, né? A palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje se encontra em Gênesis capítulo 1, que diz: a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face da terra. Só havia o quê? Treva e água. Só tinha isso ali. Só tinha esses dois elementos. Então o que Deus faz naquele lugar? Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, abrisse teu coração nessa noite para que Deus possa falar com você. A palavra do Senhor que no início é o princípio de todas as coisas, quando Deus preparou a terra. Eu quero chamar a tua atenção hoje e dizer para você que nós temos um Deus organizado, que faz as coisas direitinho nos mínimos detalhes. A palavra do Senhor diz que Deus, ele cria o mundo, ele não cria o ser humano primeiro. Primeiro ele cria todo o nosso ambiente. Deus é assim, foi falado de tempo aqui, que há tempo determinado para todas as coisas. Mas Deus não podia fazer assim, vamos criar um ser humano. Não, primeiro Deus cria o quê? A luz. Diz que naquele local só havia água e treva, escuridão. E o que Deus fala? Olha para aquele cenário e fala, o que eu posso fazer? Haja luz e houve luz. Então, onde havia escuridão, havia treva, passa a ter luz. O que a luz nos traz? Nos traz clareza. Através da luz eu posso enxergar. E a palavra do Senhor diz que Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos invocar a presença do Senhor Jesus para estar no nosso meio. E Jesus, ele começa a organizar aquilo tudo. Nós vamos ver que no 6º dia, Deus cria o homem. Mas até chegar até o homem, Deus prepara tudo. Deus preparou a luz. Deus preparou o céu. Deus preparou a terra seca. Deus começa a fazer divisões entre águas e águas. Deus, depois da terra seca, Deus começa a produzir fruto. E daquele fruto começa a produzir o quê? O nosso alimento. Depois disso tudo, no 4º dia, o que o Senhor Jesus ele vai fazer? Ele vai fazer os luminares. Ele começa a preparar tudo para os nossos dias, anos e estações. Então nós temos que entender que há tempo para todas as coisas. Depois de Deus preparar aquilo tudo, diz que no 5º dia Deus começa a preparar os mares e ele dá ordem. Ele dá ordem para que o mar produza peixes e produza aves. As aves começaram a voar no céu, os peixes se multiplicaram no mar. Então, depois de tudo preparado, a terra seca, tudo preparado, tudo produzido, Deus falou: façamos nós a nossa imagem, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a palavra do Senhor diz que foi criado nós, que o Senhor Deus nos criou. O Senhor Deus vai no barro, pega a gente e começa a moldar com as suas próprias mãos. Nós entendemos que a palavra do Senhor diz que tudo foi criado pela palavra. Mas nós não. Nós fomos criados pela mão do Criador. Ele pega a terra, ele amassa o barro, ele molda um bonequinho, um ser humano que somos nós, e sopra o seu fôlego de vida nas nossas narinas, e ele nos dá vida. E a palavra do Senhor diz que no 6º dia Deus preparou o homem. Preparou os animais da terra e prepara os homens. E nós podemos trazer agora na nossa memória, como se nós fosse um bebê na barriga de uma mulher grávida. Quando a mulher está grávida, o que essa mulher ela faz? Ela começa a preparar um enxoval daquele bebê, ela começa a preparar o ambiente que aquele bebê vai vir, ela começa a preparar as roupas dos bebês, o alimento que muitas vezes vem de nós, mas nós temos que acrescentar algumas coisas para aquele bebê, ela começa a preparar o remédio, ela começa a preparar o quartinho do bebê. Então esse foi o cuidado que Deus teve conosco quando Deus cria a terra. E hoje nós estamos muito preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Nós estamos atropelando. E é isso que está nos trazendo enfermidade. Se nós formos prestar atenção, o que nos traz enfermidade? O que nos traz uma ansiedade hoje? Preocupação futura. Eu estou preocupada com o que eu tenho que fazer. Deus teve isso? Não. Por que Deus não teve isso? Porque Ele colocou as coisas no devido lugar. E muitas vezes o dinheiro não chega para pagar a conta. Ou o dinheiro não chega para poder comprar um remédio, para pagar alguma coisa, ou um sonho que eu tenho não chegou ainda, eu estou preocupada com aquilo. Não, eu tenho que descansar. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que depois de tudo isso pronto, no 7º dia, o Senhor descansou. Deus, ele descansa de toda a sua obra. E tudo está ali preparado.
Tudo está ali organizado. Você imagina, depois quando Deus faz Adão, que Adão abre os olhos, Adão já estava no jardim do Éden, tudo preparado, tudo maravilhoso. E assim temos que ser nós, quando nós descansarmos no Senhor, quando nós abrimos nossos olhos, nós vamos ver que tudo vai estar no lugar que tem que estar. Tudo vai estar organizado. Irmãos, nós temos um Deus tão poderoso, um Deus que faz tantas coisas para nós, que se nós parássemos de se preocupar com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos pagar, com o que nós vamos conquistar, e se preocupar sem ganhar almas, a palavra do Senhor diz que as coisas, as bênçãos correrão e nos alcançarão. Ele diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos acrescentarão em nós, elas correrão, vão nos alcançar. As bênçãos correrão e nos alcançarão. Por quê? Quando a gente faz o quê? O certo. Mas quando eu penso, não, eu hoje não quero saber de ler Bíblia não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir rápido, eu tenho que fazer isso. Irmão, já acabou. A primícia tem que ser dele. Em primeiro lugar tem que ser ele. Então nós temos que entregar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, nossos sonhos na mão do Senhor, porque na hora certa vai acontecer. Não vai parar. Vai vir. Aqui em Isaías capítulo 41, versículo 4, diz que eu estava lá no começo e eu estarei no final. Jesus, ele diz isso. Ali quando o Senhor vem para o seu povo de Israel, o povo de Israel estava totalmente desequilibrado, andando em desobediência, andando um povo ansioso, querendo tantas coisas, querendo riqueza, mas de Deus não estava nem aí, nem queria saber de Deus. E muitas vezes nós estamos nessa posição. E sabe o que nós pensamos? Não, mas eu estou na direção. Eu estou orando, eu leio a Bíblia, eu estou buscando a Deus. Mas não é desse jeito que Deus quer que a gente busque. Deus quer que a gente dê a primícia para Deus. É igual o dízimo. Quando a gente vai dizimar o Senhor, às vezes a gente recebe o nosso pagamento, vão lá, paga tudo, e aí depois a gente, agora tem que dar o dízimo. Tá certinho, os 10%. Mas é desse jeito que a gente dizima? Não. O jeito que a gente dizima, pegou o pagamento primeiro. Deus, está aqui. Ó. É R$100. Aqui está os teus R$100. Agora eu vou pagar as minhas contas. Agora eu vou investir. Porque o do Senhor já foi tirado. É igual a nossa vida com Deus. Nós temos que buscar o melhor momento para Deus. Até a nossa oferta, se nós der de qualquer maneira para Deus, ele não adianta. A leitura da palavra, a oração, não adianta. Você tem que se preocupar. Tem que ser uma coisa de responsabilidade. Às vezes eu estou na minha casa com meu esposo, a gente está vendo alguma coisa, mas eu fico de olho na hora. Eu falo, opa, peraí, quando der meia-noite, eu tenho que estar ali. O único momento que eu entro atrasado no horário do Senhor é se eu estiver na igreja, fazendo alguma coisa para o Senhor e eu não chego em casa nesse horário. Eu chego em casa meia-noite e 11, meia-noite e 10, então é uma coisa que eu estava com tempo com o Senhor. Mas eu deixar para ver televisão, para conversar com alguém, não. Primeiro Deus. Primeiro Deus na minha vida. Porque quando eu estava lá no fundo do poço, foi Deus que me resgatou. Foi Ele que botou as mãos dele lá e me salvou, me resgatou. Né? A irmã estava falando aqui sobre enfermidade. Eu passei por uma enfermidade terrível em 2017. Eu fui uma pessoa que cresci, nunca tive isso. Eu sempre tive essa autoestima que eu tenho, sempre tive. Até no mundo, sempre incentivei minhas amigas, sempre falei de Deus, mas depois que eu entrei para o Evangelho, que eu me converti, meu Deus, a coisa melhorou. Então nunca tive problema com isso. Mas em 2017 me acometeu essa enfermidade. Era uma coisa que veio descontrolando, ela era descontrolada. E sabe o que eu entendi, irmã? Que aquilo era emocional. Porque eu ia nos médicos, não tinha nada, porque médico vai te passar remédio. Ele sabe o que o médico olha pra gente? Quando ele olha assim e fala, ela tá ansiosa, vou passar um calmante pra ela. Só que esse calmante vai chegando uma época que ele não faz mais efeito. Ele não faz efeito porque não é uma doença, é emocional. E toda vez que eu vou me preocupando mais, cada vez aquilo vai aumentando. Aquela crise, ela vai ficando pior. E o que a gente entende? Deus, o Senhor está me chamando. Deus está nos chamando. E eu entendo que quando eu cheguei num certo lugar, vocês conhecem a missionária Marilene? A missionária Marilene que Deus usou para me tratar. E eu fui para o monte orar com elas. E eu fui na casa da irmã Sônia, ela falou, vamos pro monte pra gente orar, pra gente buscar a Deus. Eu falei, poxa, eu tô precisando, eu tô orando a Deus, mandar uma mulher de oração pra me ajudar, porque eu não tô aguentando. Ela, então vamos com a gente. Só que tem o seguinte, a oração lá não é pouca não. Tu tá disposta a orar? Eu falei, tô disposta a orar. Ela falou, então, é 1 hora de joelho no chão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, 1 hora? Ela falou assim, aham. Eu falei, vamos, né? Vamos embora, tô precisando, tem que ir. Chegou lá, minhas irmãs, a mulher, Deus começou a usar ela. E ela falou assim, uma coisa que eu guardo até hoje na minha mente.
Ela falou assim, irmãos, então, estão chegando várias pessoas com problemas, com muita doença, muita enfermidade, muitas coisas, mas eu vou dizer para você, uma pessoa que é crente, que ela se diz que é crente, mas se ela não lê a Bíblia todo dia, ela não ora, para mim está desviada. Ela é uma pessoa desviada. Eu pensei, meu Deus, estou desviada, Jesus, misericórdia. Na hora, eu tomei para mim. Eu vesti aquilo, eu me arrependi. Eu falei, Deus, eu estou desviada e eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar essa situação. E ali, minha irmã, eu comecei a aprender a orar todo dia. Porque eu não orava. Sabe qual é a minha oração? Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas bênçãos, pela vitória. Abençoa meu dia. No máximo, uns 2, 3 minutos que a gente tem para falar com Deus, né? E sair. E de noite, às vezes, quando lembrava, orava. E quando não lembrava, não orava. Ou então, quando já estava deitada, falava, Deus, me abençoa, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, que foi muita bênção e tal, tal. Enfim, irmão, Deus falou, não é essa oração que eu quero. Essa oração aí eu rejeito. Essa oração não. E eu falei assim, mas eu não tenho muito tempo para orar, irmãos. Eu consegui arrumar tempo. Eu não queria orar. Eu não queria orar. Eu não queria ler a Bíblia. Porque a gente joga desculpa, porque eu trabalho muito, porque eu faço muito. Mas por que a gente não arruma um tempo para Deus? E eu vi como eu consegui tempo para Deus. Eu comecei a tirar coisas que não tinha lógica, sabe, na minha vida. Eu comecei a arrancar coisas, eu comecei a guardar, eu comecei a tirar o meu tempo, que era meu, que eu achava que era meu. E comecei a dar a Deus. Comecei a convidar a Deus. Minha irmã, como eu vou falar para você, um mês, era uma alegria na minha casa, que só Deus vai explicar. Eu não tinha vontade mais de tomar remédio nenhum. Eu estava bem, eu estava maravilhada. Sabe? A ansiedade foi embora, o Espírito Santo de Deus entrou, começou a trabalhar na minha vida, mas sabe o que a gente tem que fazer? Atitude. Tem que fazer a nossa parte. Tem que buscar a Deus, de qualquer maneira, você tem que buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus organizado. Ele começa a preparar um mundo, ele começou a preparar um mundo para nós. E o que nós estamos fazendo para preparar essa noiva para se encontrar com o Senhor Jesus? Porque nós temos que preparar o nosso enxoval. O que a noiva faz quando ela vai casar? Ela começa a preparar o enxoval porque ela está esperando o noivo. Né? Ela vai se casar. E nós, a igreja do Senhor, nós estamos esperando quem? O noivo. E quando esse noivo chegar, como que nós vamos estar? A Bíblia diz que Deus é um Deus organizado. Deus começa a dividir. Quando ele desce, aí vê a água, né? Deus chama a luz. Depois que tem a luz, Deus separa a água. Aí depois do capítulo 2, quando Deus separa a água, aí já vem água e céu. Deus prepara. Depois, no dia seguinte, Deus volta. Quando Deus volta, quando ele dá ordem, aquilo ali, começa a dividir as águas e a terra seca. Deus é organizado demais. Se você observar ali, são coisas que você vai comendo e Deus vai trabalhando, é profundo. E ele separa, aí vai o mar, aí vem, transforma o mar. Depois vem a terra seca para poder produzir. E nós? O que nós estamos fazendo para esperar para a vinda do rei? Porque Jesus já está com tudo pronto lá. Ele disse que já tem um novo nome para nós. Ele já tem as nossas vestes lá. Ele está ansioso para esse dia chegar. Onde ele vai falar, entrai bendita do meu Pai. Para receber o que eu tenho para você desde a fundação do mundo. Então, nosso Deus é organizado. O que eu e você estamos fazendo? De repente, minha irmã, essa enfermidade está te paralisando. Ela está tirando a tua força de orar, de buscar a Deus, mas é momento de você reagir. Você precisa reagir. Você precisa falar, não, enfermidade aqui não. Você sabe o que a enfermidade está fazendo? Está tomando teu lugar da oração. Sabe o que a enfermidade está fazendo? Colocando no coração do teu esposo. Para que eu vou aceitar um Deus fraco assim, se a minha esposa não melhora? Ele está fazendo várias coisas. O diabo, ele é assim, ele é sujo. Ah, mas aí se Deus fosse bom assim mesmo, igual ela fala, ela já estava curada. Deus precisa, o teu marido precisa ver. As pessoas precisam ver. Teve pessoas que precisou ver isso em mim. Pessoas falam, meu Deus, o que está acontecendo lá na porta da igreja, quando eu ficava na recepção? É porque vocês não repararam, mas se vocês me dessem um abraço, eu começava a chorar. Eu não aguentava. Eu estava ali, mas nenhum momento eu parei de ir para a igreja. Às vezes eu não tinha condições mesmo de ir. Aí eu não ia. Mas, irmã, a maioria das vezes eu lutei. E eu vou dizer para você, com um mês eu parei de tomar remédio, mas de vez em quando aquilo vinha. Porque parece que é um negócio, é um encosto, é uma coisa ruim. Que você está muito bem, do nada aquilo surge. É uma coisa horrível. Aquilo ali em mim, pelo menos em mim, no meu corpo, aquilo subindo no gelo, eu já sabia, estava chegando. Vinha subindo gelo, uma coisa estranha, eu já começava a ter convulsão, já começava a passar mal. Eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, teve uma época que eu estava já orando, buscando a Deus, e eu senti isso na minha casa.
Eu comecei a passar mal, o Alex não estava lá, eu estava sozinho. E quando eu começava a passar mal, assim, eu descia correndo lá para casa da minha sogra e deixava ele desesperado. Me ajuda, Carol, estou passando mal, Carol, me ajuda, é um pânico terrível. E ela vinha me ajudar. E nesse dia eu falei, não, aqui não. Eu botei o joelho no chão, mas era uma coisa tão ruim que eu não tinha. Parece que a tua mente foge, tu não consegue nem orar. É uma coisa terrível. Eu falei, não, em nome de Jesus. Comecei a determinar, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo esse mal. Daqui a pouco eu vou ter um culto, Senhor. Tem que ter esse culto no lar. Eu não quero, Senhor, ficar desse jeito. Me ajuda, Deus. Entra na batalha, entra na batalha. E Deus entrou na batalha, menina, mas foi uma coisa assim tremenda na minha casa. Uma coisa tremenda. Daqui a pouco, parece que eu não tinha nada. É um espírito maligno que se você não lutar, ele te vence. Você precisa lutar. Você precisa ser forte. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Mas não é ler a Bíblia de qualquer maneira. É se entregar. Sentir Deus sentado do teu lado, sabe? Eu comecei a viver aquele ambiente. A Bíblia, para você ler a Bíblia, você não pode aqui, você ler um texto. Ah, tá. Quando você lê um texto, o que você tem que fazer? Você tem que vivenciar aquilo ali. A terra era sem forma e vazia. Eu tenho que me conectar, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar vendo Deus. Deus está formando a terra. Deus está preparando aquilo tudo. Peraí, é como se eu tivesse presente, precisa ter uma entrega. Você precisa vivenciar aquele momento que está acontecendo ali, sabe para quê? Porque quando você começa a vivenciar aquilo ali, você começa a viver os produtos, os frutos que tem em Deus, começa a introduzir em nós e começa a nos sarar. Começa a nos curar. É preciso a gente viver aquilo. Apóstolo Paulo está lá, ó, pregando. Eu preciso estar ali, vendo com o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está recebendo, o que ele está lançando no coração das pessoas. Eu preciso vivenciar. Nós precisamos, meu irmão. Eu creio que esse dia aqui estava marcado na agenda de Deus. Deus marcou esse momento para você. Sabe por que Deus marcou esse momento? Porque Ele quer te despertar. Igual a irmã falou aqui, meu esposo era assim, o pai dela era assim. Mas não é porque o seu pai era assim que você tem que ser assim. Não, você tem que rejeitar isso na tua vida. Repreender este mal em nome de Jesus. E muitas vezes nós damos corda para que a gente continue sendo assim. A gente precisa que Deus trabalhe de forma diferente na nossa vida. Senão nós vamos, o filho vai, o pai vai, e depois vai, e vai indo. Você quer isso para você? Você não quer isso para você. Ah, não, eu preciso rejeitar isso. E as pessoas hoje facilmente falam, ah, mas minha mãe era assim, né? Eu também vou assim. Não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está amarrado, nós amarramos isso no mundo espiritual. E nós lançamos fora, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele veio para quebrar toda a maldição na minha e na tua vida. É para nós não aceitar. É para nós determinar na nossa vida. Não, em nome de Jesus. Pode estar até passando mal. Bota a mão na tua cabeça e repreende. Fala, em nome de Jesus. Não, Senhor, eu repreendo esse mal. Eu vou batalhar contra essa enfermidade. Ela vai embora. Ela vai embora. Não fica. Não adianta, não fica. Porque nós estamos falando de um Deus que cura, que salva e liberta. Já foi dito aqui. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Amém. E não é porque passaram-se gerações. Ele disse, ó, eu estava lá no começo e estarei no fim. Ele disse, então ele não vai mudar nunca. Aquele que clamar a ele com fé, Deus vai fazer algo sobrenatural. Glória, e Deus vai fazer algo sobrenatural. E sabe o que Deus quer? Deus quer, missionária Roseli, que a gente viva. Viva o sobrenatural para nós contar, igual vocês já falaram aqui. Como que a gente vai contar as bênçãos se a gente não vive? A irmã já contou aqui experiência. Às vezes nós vamos passar pelo vale. E Deus vai falar assim, não, eu vou fazer algo na tua vida para poder te usar lá na frente. O que você está passando é para você amanhã ajudar alguém. Então você tem que olhar para esse lado. Deus, hoje, quando eu passo alguma dificuldade na minha vida, eu entendo, Deus, eu estou passando por isso porque eu sei que lá na frente eu tenho algo para contar. Eu tenho que ajudar alguém. Não é à toa, quando passamos os processos da vida, não é à toa. Tem propósito para o processo que você está passando. Deus lá na frente vai te ajudar. Igual há pouco tempo agora, deve ter o quê? Foi 4 de fevereiro, não esqueça, eu comecei a passar muito mal. Mas por que eu passei mal? Eu comecei a orar na minha casa falando, Deus, os meus antepassados, os irmãos do meu pai, uns eu sei que foram mortos por droga, que foram assassinados, então mataram a família toda do meu pai. Mas tem pessoas que eu nunca conheci, meus avós, e eles morreram muito cedo, meu Deus. Vai queimando agora toda a enfermidade dos meus antepassados, que talvez quer nos alcançar agora. Minha irmã, comecei a passar mal. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo começou a me trazer. Você não pediu para ser curado? Se você pediu para ser curado, as doenças dos teus antepassados vão ter que se manifestar agora.
Para você começar a vigiar. E aí começou a me dar diabetes. Eu lá no jejum, 132, você está diabético, eu dentro de mim, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Falei, meu Deus, começou, irmã, me dar coisa de tudo que é lado. Eu falei, Jesus, e agora? Aí o Senhor falou, agora é você fazer a sua parte. Você tem que começar a organizar a tua vida aí. Para tu não ter o diabetes, o que tu tem que fazer? Eu vou fazer a minha parte. Que eu já estou mandando os médicos detectar em você a doença que está vindo. Agora o que você tem que fazer? Você tem que começar a vigiar. Não é qualquer coisa que você pode comer, sabe por quê, irmão? Às vezes a gente come glutonaria. E glutonaria é pecado. A gente começa a comer coisas que a gente não precisa. A gente come além do que a gente tem que comer. E aí o que acontece? A doença vem. E aí começou a vir. Aí eu lembrei que na minha família tinha pessoas diabéticas que tinham que fazer hemodiálise e a maioria deles morreram disso. Cortando os pedaços das pernas, cortando. Então aquela maldição já estava vindo o quê? Sobre mim. Aí eu parei e falei, não, peraí, eu tenho que fazer a minha parte. Qual a minha parte? É vigiar no que eu vou comer. Comecei a organizar a minha vida toda. Hoje, quando eu vou medir o meu diabetes, a glicose, eu já comi quase que tudo, umas coisas que eu posso comer, que eu me alimento bem, sou feliz, não tenho nada. A minha glicose normal. Mas por que eu sem comer estava me dando aquilo tudo? Porque eu estava, irmão, totalmente intoxicada. Então a gente também tem que vigiar no nosso comer. A gente tem que vigiar no nosso falar. E o que eu falo sobre isso? Hoje eu estou ajudando pessoas que estavam com diabetes lá em cima, 300, 200 e pouco. Hoje a diabetes está 120. Tá, eliminando, reduzindo a insulina que eu estava tomando. Por que eu tive que passar por aquele caminho? Por que eu tive que aprender coisas naquele caminho? Para me ensinar alguém lá na frente. Então tudo que você está passando hoje, irmã, é para tu ajudar alguém lá na frente. Bota isso no teu coração hoje. Jesus. Bota isso no teu coração porque isso vai cessar. Vai falar, Deus, chegou a hora do Senhor me usar? Já está na hora de eu trabalhar na tua obra? Está na hora de eu fazer aquilo que o Senhor quer? Então, Senhor, pode cessar aí que eu já entendi o que o Senhor quer falar comigo. Deus quer ter uma intimidade com você. Que você busque mais a Ele, que você se entregue para Ele. Talvez você não está se entregando. Eu pensei que estava, mas não estava, minha irmã. Eu achava que estava, mas não estava. Ali eu entendi que eu não estava. E que eu preciso melhorar. E cada dia que nós chegamos no nível que Deus quer, se a gente não vigiar, o diabo tira a gente. Ele vai te furtando. Já sabe qual que é o furto e o roubo? O roubo, ele te assalta assim, na cara lavada, você está vendo ser assaltado. Mas o furto, ele vem do nada e leva. Quando você vê, ele já levou. Ele vai levando a nossa saúde. Ele vai levando a nossa coragem. Ele vai levando o nosso ânimo. Ele vai levando a nossa tranquilidade. E quando vê, já era. Quando vê, você está totalmente assaltada, mas você fala, mas como que aconteceu isso? Falta de vigilância. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu para nos dar um auxílio, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos animar. E se nós estiver faltando alguma coisa, é só nós falarmos com Ele, porque Ele vai operar no profundo na nossa vida. E nós não temos que ter dúvida, nós temos que ter a certeza de que Deus vai fazer algo profundo na nossa vida, algo sobrenatural. Deus é um Deus de sobrenatural. Se você não vive o sobrenatural de Deus, você vai ficar capengando. Você vai ficar passando várias coisas na vida. Mas como você determina, Deus, eu quero esse algo aqui, eu vou determinar esse algo. Nós vamos alcançar. Nós temos que parar de conquistar muitas coisas terrenas. Nós estamos conquistando muita coisa, irmão. Nós estamos avançando, nós estamos conquistando tanta coisa, nós estamos esquecendo do que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando Jesus ele renuncia, nós precisamos renunciar algo da nossa vida. O que nós precisamos renunciar? Aquilo que nos traz desejo. Aquilo que nos afasta do Senhor. Nós precisamos também renunciar algo para Deus, para estar junto com o Senhor. E o nosso desejo tem que ser o quê? Ganhar almas. Tudo você tem que estar botando. Deus, eu quero ir para o céu. Senhor, eu quero levar a tua palavra. Deus, eu quero evangelizar. Senhor, eu quero fazer. Aí, sabe o que vai acontecendo? Quando você pensa dessa forma, Deus começa trazendo as pessoas. Deus começa libertando quem está do teu lado. Aquela energia, aquele Espírito Santo que está aqui, começa tocando no teu marido, no teu filho, no teu vizinho. Aonde você chega, que você coloca as plantas dos teus pés, tu traz novidade, tu traz fruto. Ali você tem uma ajuda para falar para uma, falar para outra. Por isso que a gente passa por tanta tribulação. Ah, meu Deus, mas tanta tribulação, faça igual a nossa irmã aqui. Em tudo dai graça. Deus, Senhor, alguma coisa está acontecendo. Quando algo começa a acontecer errado comigo, eu já logo falo. Deus, o Senhor está me preparando algo profundo aí, né? Eu já estou sabendo já. O Senhor me ajuda a passar por isso aqui, que eu sei que vai ser pesado, mas eu sei que lá na frente eu vou colher frutos. Então, que nós devemos estar preparados para colher fruto. Rose,
colhe seus frutos, Ana Nery, a irmã colhe seu fruto, você colhe seu fruto, Amém, você, minha Jesus. amiga, colhe seu fruto, Alec, colhe seus frutos, que eu também venha colher meus frutos. Nós temos que ser uma árvore frutífera, por onde nós vamos andar. Nossa riqueza não está aqui não, isso aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que todo dia na nossa oração falar, Senhor Jesus, me lembra que eu estou aqui de passagem? Eu estou aqui de passagem. Isso aqui não é minha terra prometida. Minha terra prometida é lá em cima. Lá é minha terra prometida. É lá que eu vou viver, porque lá a palavra do Senhor diz que lá não haverá doença, não haverá choro, lá não haverá tristeza, mas lá haverá alegria. Nós vamos adorar o nosso Deus e vamos dizer como Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. O Senhor Jesus nos promete uma mesa e nós vamos assentar nessa mesa junto com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. Nós vamos estar ali, cheio do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, vamos tomar posse dessa palavra. Vamos receber. Recebe, minha irmã. Amém. Deus quer mudar o cativeiro da sua vida. Ele quer mudar a tua história. Não fica com medo de nada, não. Jesus já venceu na cruz do Calvário por você. Jesus já pagou um alto preço. Ó, o nosso Senhor, Ele desce grande e Ele se fez pequeno. Porque Ele lá em cima desceu como rei, mas aqui Ele foi como um homem. Ele viveu como um homem. E Ele diz, digo isto para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Jesus venceu o mundo. E Ele disse, se Ele venceu, nós vamos vencer. Porque Ele já venceu por nós. Então, pela graça, somos salvos. Pela graça de quê? Pela graça da morte de Cristo no Calvário. Da glória. Naquele sangue precioso. Para hoje nós estarmos aqui falando das grandezas de Deus. Mas como eu vou pregar as grandezas de Deus se eu nunca vivi? Então nós precisamos entender que muitas vezes a adversidade vai vir, mas não é para tu chorar, não é para tu desanimar, não é para tu voltar para trás, é para tu seguir avante. Jesus, Ele foi revelado para Ele o que Ele ia passar. Ele falou para o Pai, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então todos os dias, às vezes nós vamos passar. Nós vamos passar por aflição, mas Deus não vai tirar de nós esse cálice não. Ele vai ser conosco. Ele vai estar conosco ali. Ele vai falar, filha, eu estou te ensinando. Eu estou te moldando. Para você lá na frente ajudar alguém. Então, irmão, vamos olhar para as coisas de Deus com a outra visão. Nós estamos olhando muito para a visão carnal. Vamos passar a olhar espiritual. Deus tem um propósito. Eu te garanto, meu irmão. Eu garanto para você, eu tenho certeza. Se você começar a olhar com o teu olhar espiritual, isso tudo que tu está vivendo, esse mal vai embora da tua casa. Porque quem manda aqui não é a enfermidade, é Deus. Amém. Jesus, Ele diz que levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças estavam sobre Ele. E quando eu passo a ter certeza que isso estava sobre Ele, que eu leio, por isso que é necessário a gente ler. Deus começa a arrancar tudo do meio de nós e começa a transformar a nossa vida e fazer com que a gente seja uma árvore frutífera diante de Deus. Amém. O que é uma árvore frutífera? É que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer se alimentar daquela árvore, todo mundo quer participar daquele banquete. Então, quando eu participo daquele banquete, eu pego algo que transforma a minha vida, que me cura, que me salva. Então, você é essa árvore. Olha para você e diz, eu sou uma árvore frutífera, Deus. Eu não quero viver esse momento aqui, não. É um momento de angústia? Mas quando é que eu estou preparado? O que eu preciso fazer? Sabe que é uma coisa que a gente não bota no nosso vocabulário? O que eu preciso fazer para melhorar essa situação? A gente não faz isso não. Eu tô bem, eu não fiz nada, eu não fiz aquilo, as coisas estão dando tudo errado. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Isso foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu estava passando por muitas aflições dessas enfermidades, Ele falou assim, eu falei, Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Porque eu preciso fazer algo. Eu sei que tem coisas que é comigo, o que eu preciso fazer? E Deus começa a trazer luz ao nosso caminho, clareza na nossa mente, nos dando direção. E Deus, Ele quer te dar direção. Deus não trouxe a gente aqui, por acaso. Ela já passou por enfermidade, a Ana Nery, por isso que eu falei, conta, Ana Nery, conta. Porque onde nós vamos, quando nós contamos um milagre, acontecer para que Deus faça. Nós estamos dizendo, faça, Senhor, novamente. Deus faça novamente. Quando nós contamos nosso testemunho, Ele vai fazer algo novamente. E é isso que nós temos que acreditar, ter a certeza. Jesus não trabalha em cima de dúvida. Deus trabalha em cima da certeza. Porque Ele é certeza. Então tem certeza. Você tem certeza que você vai ficar curada desse mal? Então declara na tua vida. E eu passava os dias olhando. Hoje eu não precisei tomar calmante. Ai meu Deus, hoje eu não precisei tomar calmante. Eu ficava olhando, começando a me maravilhar, sabe? Aquele grito dentro de mim. Ai meu Deus, hoje eu não precisei. E eu melhorei. Ai meu Deus, muito obrigado, Senhor. E foi se passando os dias, eu falei, ai meu Deus. Mas aí o diabo fala, mas e se voltar de novo? Tu tem que ter cuidado, porque de repente, se tu falar que tá curada,
As pessoas, e se volta de novo, tu vai falar o quê? Isso aí é a voz do diabo. Porque Deus, quando ele cura por completo. Deus não cura pela metade, não. O diabo vai estar sempre ali, ó, batendo na porta, tentando te tentar, mas você fecha a porta na cara dele e fala, sai em nome de Jesus. Eu te rejeito na minha vida. Eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. E o inimigo vai embora. É assim que Deus faz. Então, tem certeza, meus irmãos, que Deus está preparando algo novo para nós. Glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza, algo novo. Não é algo passado, não. Algo que você não viveu, não. É algo que você nunca viveu. Fala com Deus nas tuas orações. Quando eu boto meu joelho no chão, eu falo, Deus, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu quero participar de algo que eu nunca participei. Eu quero ver coisas que eu nunca vi. Eu estou vendo. Porque eu estou semeando na minha vida. E nós precisamos. Às vezes a pessoa, Rose, olha para tu, não dá nada. Mas ela não sabe o que tu viveu, o que tu está colhendo. E o que Deus está preparando para tu colher. Igual a Nelly. Ela não sabe o que ela está vivendo, as pessoas não sabem, só vê de fora. Mas a alegria da gente ter Jesus dentro da nossa casa e entender e sentir a presença de Deus, não tem coisa melhor, meu irmão. Não tem problema que te para, não. Tá bom? Então, toma posse dessa palavra. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amém. E ao decorrer dessa noite, de amanhã, nós vamos estar alimentadas por essa palavra. E o Senhor Jesus venha estar, né, produzindo fruto em nós através da palavra. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Nossa, Em nome de forte, Jesus. forte, forte.